Tem alguma dúvida da parte que a gente viu, que vocês querem que eu retome, alguma coisa que ficou? Eu vou fazer um apanhado geral, tá certo? Mas vocês têm alguma questão, vocês têm alguma dúvida, vocês querem que eu retome alguma coisa com mais cuidado, com mais detalhe, tá certo? Ou posso mandar ver? Vou lá? Tranquilo? Oba. Vamos lá então. Então veja, o que eu estava argumentando com vocês de manhã é que se o Lukács estiver correto, que é uma enorme discussão, tá certo? Se o Lukács estiver correto, a categoria fundante do ser social para o Marx é o trabalho, e o que caracteriza o trabalho é que o trabalho é uma forma muito particular, uma forma muito específica de metabolismo com a natureza, de intercâmbio material com a natureza. O que caracteriza o trabalho é que o trabalho é sempre a objetivação de uma teleologia. Como é que isso funciona, né? Você tem um indivíduo elaborando um projeto de teleologia, tá certo? Lembra a ideia da fogueira? Essa ideia da fogueira, ela, por melhor que seja a ideia, por melhor que ela seja elaborada, etc., é uma ideia que não é capaz de produzir o calor e o fogo que é necessário, que o cara precisa. Então, para ele, de fato, atender a necessidade que está na base dessa teleologia, ele tem que transformar essa ideia num objeto que existe fora da consciência. E este processo de transformar essa representação, essa teleologia em um objeto, é o processo de objetivação. E o processo de objetivação, sempre, por causa disso, necessariamente, é um processo de transformação da realidade, um processo de transformação do real. Veja, quando a gente tem esse processo de transformar a teleologia num objeto objetivamente existente, o que a gente tem é um processo através do qual você insere... brigadão. De fato. Alô? Liga o outro. Você vai dar interferência. Alô? Alô? Peraí. Não pilha aqui, será que é pilha? Não tá saindo o som aqui. Ô, Renato. Oi. Tem pilha. Não, mas tá aceso, em tese tá com bateria. Vai acontecer. O chiasso. Tá vindo também barulho de interferência. Não sei se dá pra mexer nisso. Posso continuar? Continua? Então veja. Esse aqui só que está ligado. É porque tem um nível de fogo, você está ouvindo? Sim. Não, é ruído do som. Eu depois que ligou o microfone. Não é esse aqui, ó. Não, buzz e desligando na mesma, né? O rapaz está vendo ali, faz bom. Parece lá. Vou lá, né? Tá certo. Então veja, quando você tem um processo de objetivação, quando você constrói um novo objeto, você insere na causalidade existente, lembra a relação de causa e efeito? Você insere na causalidade dada pela natureza, causalidade dada pela natureza, você insere uma nova relação causal, um novo nexo causal, que é a causalidade posta pelos atos humanos, pelo processo de objetivação. E quando isso acontece, você necessariamente produz novas necessidades e novas possibilidades objetivas. Ou seja, que existem na realidade, independente da gente ter ou não consciência dessas necessidades e dessas possibilidades. A existência dessas necessidades e possibilidades não depende de a gente ter ou não consciência delas, tranquilo? O locus da existência delas é a objetividade, não é a subjetividade. Depois, olha, então na medida em que isso acontece, eu mostrei para vocês que esse processo de objetivação também realiza necessariamente, muito diretamente, um processo de generalização, na medida em que isto que vai ser inserido aqui vai entrar em contato com a relação, vai estabelecer um nexo causal com tudo que existe, e a partir daí ela passa a ser parte movida e movente desta totalidade que já existe.
Então isto, que tem uma existência singular, enquanto um projeto singular, uma ideia singular, quando ele é objetivado, resulta num objeto que é singular, você nunca vai ter duas fogueiras exatamente iguais, mas esse objeto singular só pode existir na medida em que ele é parte dessa totalidade existente, portanto ele passa a ter uma existência que participa dessa generalidade, tá certo? Ele passa por um processo de generalização. E isso independente da gente ter consciência ou não. Você transformou a realidade como um todo. Um pouco, muito, mas transformou a realidade como um todo. Veja, na medida em que isso vai acontecer, a gente passa a ter uma transformação objetiva da situação objetivamente existente, realmente existente. O termo filosófico é muito curioso, se chama ser precisamente assim existente. Ser precisamente assim existente, tudo com tracinho, tá certo? Quer dizer, aquilo que existe tal como ele existe, independente da relação que tem com a consciência. Esse é um termo que começa a ser utilizado pelo Kant para designar a coisa em si, que é incognoscível. Lembra do Kant, que não pode conhecer a realidade? E depois lá na frente o Hegel vai se apropriar, vai dar um novo conteúdo, Marx também. Isso vai virar uma categoria filosófica meio que clássica, desde a filosofia clássica alemã. Alô. Opa! Grande! Nossa, é estranhíssimo andar carregando o fio. Mas continua. Enfiado. Não, tá ruim. Um raminho, não é? Eu vou falar com o rapaz, depois ele consegue tirar. Se quiser, tá desligado esse microfone agora. Não é interferência no cabo, o celular tá guardado, né? Sérgio, não tá em cima de um fio, né? Então, não sei se dá pra ouvir. Tá incomodando, Thiago? Sim. O passado tempo acostumou, não foi o tema dessa. Parece que começou depois que Alô? Mas, Sérgio, toca, senão você fica preso. Pelos barulhos não vai. Graça, vai sim. Mas tá mesmo, né? Parece uma geladeirinha, né? Vou lá então? Eu vejo. Então, toda vez que você tem um processo de objetivação, necessariamente você tem um processo de transformação da realidade e necessariamente essa realidade implica na produção de novas necessidades e possibilidades objetivas. Ao mesmo tempo, eu mostrei para vocês que todo processo de objetivação necessariamente traz consigo um processo de exteriorização. Vem cá, tá dando para enxergar com essa caneta? Quer que eu troque? Tá ruim? Escreve um pouco maior. Escrever maior, tá? Um processo de exteriorização. Lembra que o alemão é importante, depois eu conto para vocês por quê. Então, isso aí. E o processo de exteriorização é aquele processo através do qual, ao transformar a realidade, o indivíduo também se transforma. Um processo de transformação, um processo de transformação que tem como um processo de transformação que resulta na produção de novos conhecimentos, de um desenvolvimento da sensibilidade e do desenvolvimento de novas habilidades. Lembram disso? Então, o processo de exteriorização é o processo de transformação da individualidade necessariamente articulado a todo o processo de objetivação. Não tem nenhum processo de objetivação que não traga junto com ele um processo de exteriorização. Lembra aquele que o Marx disse, né? O trabalho é aquele metabolismo com a natureza através do qual, entre outras coisas, ao transformar a natureza, o ser humano transforma a sua própria natureza de ser social. Transforma assim, ao a gente objetivar aquilo que a gente pensa acerca do mundo, entra em confronto com aquilo que o mundo é, e aí a gente tem condição de perceber se aquilo é verdadeiro ou falso, o quanto verdadeiro ou falso é. Você desenvolve conhecimento, na medida que você conhece melhor o mundo, você consegue sentir melhor o mundo, então você tem um processo de desenvolvimento da sensibilidade e na medida também que você vai transformando o mundo, você vai desenvolvendo habilidades. Então, o processo de exteriorização é o processo de transformação do indivíduo ou dos indivíduos envolvidos nesse processo de objetivação e que sempre está articulado ao processo de objetivação. E eu tentei mostrar para vocês que na relação entre os dois, o momento predominante é da objetivação. É a objetivação que cria um espaço de possibilidades para o desenvolvimento da individualidade. Lembra que eu falei? Uma sociedade de camponeses vai resultar em individualidades camponesas, pescadores, etc. Até aqui está tranquilo, todo mundo está confortável, tá? Isso então resulta, veja, que no processo de exteriorização você tem a produção de novas necessidades, novas possibilidades subjetivas, da subjetividade, da individualidade que está realizando o processo. E essas novas necessidades e novas possibilidades, elas se articulam
com essas novas necessidades e possibilidades objetivas. Por que se articulam? Porque elas são produzidas no mesmo momento, percebe? No mesmo processo. Essa transformação no mundo produz essa transformação nos indivíduos. E estes indivíduos que estão transformando, que estão sendo transformados, são os indivíduos que vivem nesse mundo que eles estão fazendo. Então isso está sempre articulado. E isso significa, veja, que essa totalidade de novas necessidades e possibilidades, objetivos e subjetivos, significa que tem uma nova situação histórica, que normalmente não é tão nova, mas sempre é nova, né? A história jamais se repete, você não tem um momento igual ao outro, você não tem um indivíduo que nem o outro, não tem um dia que nem o outro, tá certo? Então você tem a produção de uma nova situação. E esta nova situação faz com que esta antiga teleologia já não seja mais capaz de explorar as novas necessidades e possibilidades que foram produzidas. O resultado, então, é que você tem que elaborar uma nova teleologia para dar conta do novo que foi criado. Para você elaborar essas novas teleologias, você entra em contato com um conjunto de necessidades e possibilidades, objetivos e subjetivos que foram produzidas neste processo. E para você ser capaz de atender essas necessidades e possibilidades, veja, não tem chance da gente atender todas as possibilidades ao mesmo tempo e explorar todas as possibilidades ao mesmo tempo. Então, você tem que ter um processo de comparação entre necessidades e possibilidades para você dizer, olha, essa necessidade é mais necessária, esta é a melhor possibilidade. Então, para fazer isso, você tem que fazer um processo de comparação, você tem que fazer um processo de escolha. E este processo de escolha necessariamente tem que ser uma escolha entre alternativas que de fato, e alternativas que de fato existem na realidade. Lembra a pedra filosofal, lá na Idade Média, os alquimistas tentando descobrir um produto que em contato com qualquer coisa produzisse ouro? Veja, esta é uma alternativa absolutamente impossível. Então, isso, por mais que eles tentassem, isso nunca ia de fato se transformar numa teleologia capaz de objetivar a pedra filosofal. Eles tentaram, começaram a fazer a química, lembra? Descobrindo os primeiros elementos químicos, etc., mas a pedra filosofal mesmo nunca saiu. Então tem que ser uma escolha entre alternativas, e esta escolha só é possível através da produção de valores, de um processo de valoração. E daqui vão sair então todos os complexos valorativos, o costume, a tradição, etc., até chegar lá em cima na moral e na ética. Tranquilo? E aí eu mostrei para vocês, ou pelo menos tentei mostrar para vocês, não sei se ficou claro, que para que este processo de objetivação possa avançar e este processo de exteriorização possa continuar, é imprescindível que a gente consiga separar das experiências cotidianas, a gente consiga separar aquilo que é singular, ou seja, que nunca mais vai se repetir, daqueles elementos que são gerais, que são universais, que vão comparecer nas objetivações futuras, nos casos futuros. E para fazer isso do ponto de vista do conhecimento, vai surgir a filosofia, vai surgir a ciência, né? Então o papel da ciência e da filosofia é tirar da vida cotidiana o conhecimento que pode ser aplicável em todos os casos futuros. Quanto mais genérico o conhecimento, tá certo? Mais útil nesse sentido ele vai ser. E eu mostrei para vocês que no estágio mais primitivo da existência humana, a religião, ainda que de uma forma não exatamente assim, tá certo? Com algumas mediações, a religião também vai cumprir essa função de generalizar uma concepção de mundo, de produzir uma concepção de mundo que possibilite a generalização do conhecimento singular no conhecimento universal. Tranquilo isso que eu estou dizendo? Para todo mundo? Tá. E depois eu mostrei para vocês que para desenvolver a sensibilidade humana e elevar a sensibilidade humana no máximo patamar possível em cada momento histórico, é necessário que se desenvolva um complexo específico para isso. E esse complexo é o complexo da arte. Tranquilo? E aí eu mostrei para vocês, veja, que tudo isso aqui, este conjunto todo, tá certo? Tem mais alguns que, enfim, mas tudo que aqui entra singular, entra universal, entra continuidade, ruptura, essência, fenômeno, que a gente vai, acho que até amanhã a gente toca de algum modo, tá certo? Mas tudo isso aqui, olha, é o trabalho. O trabalho é este conjunto de relações ontológicas, esse conjunto de categorias ontológicas que se relacionam desta forma e que fazem com que, diferente de todos os animais, ao a gente transformar a natureza no que a gente precise, a gente transforme a nós mesmos, tá certo? Enquanto ser humano. E a gente sai daquela primeira sociedade, a sociedade fundada pela coleta, que é o modo de produção primitivo. A gente sai através da Revolução Neolítica,
né, há 12 mil anos atrás, mais ou menos, 10, 12 mil anos atrás, a descoberta da agricultura e da pecuária, e com isso o surgimento do trabalho excedente, né, com isso a gente entra para a sociedade de classes. E aí eu montei neste canto aqui, que eu vou remontar de novo, as conexões ontológicas mais gerais. Conexões ontológicas, tranquilo? As conexões de ser, o modo de ser, tá certo? As determinações de ser, isso que é óbvio, né? As determinações de ser mais gerais de uma sociedade de classe. E eu estava mostrando para vocês, então, que isso aqui está tudo tranquilo. Agricultura, pecuária, trabalho excedente, está sossegado para todo mundo. Tá, então, tranquilo? Tá, então veja, eu estava mostrando para vocês que as conexões mais gerais são essas. Você tem uma classe dominante, tem uma classe dominada, e a distinção ontológica, hoje eu estou falando só chique. Se ficar chato, vocês avisam, tá certo? Vai mania, né? Você vai trabalhando décadas, entendeu? Você vai pegando a gíria do pedaço, pronto, a gíria da gangue, tá certo? É um inferno. Uma vez tinha uma aluna que começou a estudar com a gente, ela falava, nossa, mas vocês têm um modo muito peculiar de falar. E é mesmo, né? Uma coisa maluca. É aquela coisa de tribo mesmo, né? De, sabe? Muito maluco. Mas veja, você tem a classe dominante e a classe dominada, e a diferença fundamental entre elas é que esta classe produz toda a riqueza da sociedade ao transformar na natureza. Aqui que está o trabalho. Trabalho. E a classe dominante, ela se caracteriza por ser proprietária da propriedade privada. E isto só é possível porque essa riqueza se transforma na propriedade privada, e isto só é possível pela aplicação da violência cotidiana, sistemática, organizada por parte da classe dominante. Eu estava mostrando para vocês que para isto ser possível é fundamental organizar o Estado. E o Estado é o conjunto, então é um complexo formado pelo complexo do exército, polícia, né, tal, o direito e a burocracia. O que incomodou mais, o direito ou a burocracia? Ah, o chiado acabou, tá certo. Queria falar que nós somos os dois, né? Nós somos burocratas, né? E vocês especificamente do direito, né? A gente faz parte da porção parasitária da sociedade, vocês sabem disso, né? Nunca se deram conta disso? Nós fazemos parte da porção parasitária da sociedade, é uma loucura, né? É uma deslocada loucura, mas é verdade, certo? Você fala isso para os assistentes sociais, eles ficam furiosos. O serviço social não é trabalho, como? Você está me chamando de vagabunda? É verdade, já tive vários debates assim, tá certo? Eles ficam furiosos. Agora está melhorando, mas teve uma fase aí que a discussão era dura. Avanço? Tranquilo? E aí eu tentei mostrar para vocês como que a existência dessa estrutura social tem um impacto brutal sobre o processo da exteriorização. Você passa a ter um processo de exteriorização típico da classe dominante e você passa a ter um processo de exteriorização típico da classe dominada, que são processos de exteriorizações qualitativamente distintos, muito diferentes. Isto porque, eu vou ser rápido, se tiver problema eu volto, tá certo? Porque o processo de exteriorização aqui, ó, é um processo de exteriorização que remete o indivíduo à totalidade da sociedade de uma forma muito direta e imediata. Ele tem que entender de economia, de política, da arte de guerra, tá certo? Então ele tem que entender da totalidade social para ele poder ser um reprodutor do Estado e para ele poder ser um reprodutor da sua propriedade privada. Então o indivíduo da classe dominante, o proprietário privado, para ele ter a sua existência enquanto proprietário privado, é uma necessidade primeira da vida cotidiana ele entender a sociedade a qual ele faz parte. E isto possibilita ao indivíduo da classe dominante um processo de exteriorização que eleva a sua substância individual, eleva o seu conteúdo da sua personalidade à totalidade da sociedade. E o processo de exteriorização que eu vou ter na classe dominada é um processo de exteriorização, lembra do exemplo da telha? É um processo de exteriorização que se limita à telha. O trabalhador vai fazer telha a vida inteira, o escravo vai fazer telha a vida inteira, né? Então ao final da vida o que ele sabe fazer é a telha. O contato, né, a conexão ontológica que ele tem com a totalidade social é a telha. Então o processo de exteriorização dele é brutalmente rebaixado. E o resultado disso é que o seu desenvolvimento enquanto indivíduo, conhecimento, sensibilidade, habilidades, etc., é barbaramente rebaixado.
achado. E aí eu estava mostrando para vocês que a relação de exploração da classe dominante sobre a classe dominada é uma relação que tem uma dimensão econômica evidente, mas que não se esgota nesta relação econômica. Que, na verdade, se você tivesse uma distribuição econômica absolutamente igualitária, ainda assim, esse processo de exteriorização remete à totalidade e esse processo de exteriorização limita a telha. Então, você ainda teria a negação do acesso ao máximo que a humanidade atingiu, tá certo? A toda essa porção da sociedade. Então, quando a humanidade entra nesse patamar histórico das sociedades de classe, a gente passa a ter um processo de desenvolvimento em que no interior da sociedade você tem uma diferença bárbara nos processos de exteriorização. O que está escrito depois de classe dominada? Aqui é riqueza. R de riqueza. Tranquilo? E aí eu estava mostrando para vocês, então, que por causa disso, e depois eu estava argumentando com vocês, logo depois que o Maurício levantou, lembra? Eu estava argumentando com vocês que elevar a classe dominada, o indivíduo da classe dominada, ao máximo que a humanidade chegou em cada momento histórico, isto é possível, isso tem como limite o fato de que a vida deste indivíduo, tal como a vida desse indivíduo, está dedicada à propriedade privada. A razão da existência, tá certo? O móvel primeiro da existência é a propriedade privada. Este aqui para produzir a riqueza e este aqui para reproduzir a riqueza que tem, para acumular a riqueza que tem. Então, que, na verdade, o elevar ao máximo do que a humanidade pode chegar em cada momento histórico do indivíduo, na propriedade de classe tem um limite. Você chega ao máximo que a propriedade privada possibilita. Então, eu estava mostrando para vocês que na sociedade de classes, todo mundo é alienado pela propriedade privada. Todo mundo é servo da propriedade privada. Todo mundo vive para servir a propriedade privada. Eu acho que eu citei para vocês aquele termo que o Marx usa no comecinho do segundo capítulo do livro primeiro, do Capital, que ele vai dizer que o proprietário privado é guardião da mercadoria, ele guarda a mercadoria. Não é ele que possui a mercadoria que o possui. Né? E nesse sentido, então, quando surge a propriedade privada, a humanidade inteira passa a ser alienada. Mas ela é alienada numa condição muito diferente. Esta é uma alienação muito mais confortável e, digamos assim, se possível, mais humana do que esta alienação aqui embaixo. Yes? E aí, diga. Tem duas perguntas. Fala. Não sei se você ia mudar agora, mas... Não, vai lá. Sobre isso. Não, era sobre isso que eu falava. Aí você vê se é o caso de responder agora, senão a gente conversa depois, não atrapalhar. Você destacou bastante a questão da violência, exatamente pela questão do curso e tal, mas hoje à tarde estava tendo uma aula sobre o Gramsci, já tinha lido algumas coisas também, e ele trabalha com consenso e coerção, né? Dá pra gente... Onde entra aí consenso ou não tem nada a ver? Não, tem a ver, coerção, violência, enfim. Não, tem a ver. E assim, o Marx na ideologia alemã ele fala da ideologia dominante, né, que produz consenso, enfim. Na verdade ele não fala de produzir consenso nenhum, mas... Claro. Mas é justamente essa questão, como que fica a produção de consenso nesse quadro do Lukács, ele trabalha isso é uma pergunta, e a outra você coloca a classe dominante para manter a propriedade privada do Estado, ela tem que conhecer da melhor forma possível a realidade, basicamente é isso. Isso. Como fica, eu não sei como é que ele desenvolve o problema da decadência ideológica da burguesia, eu sei que ele tem um artigo que desenvolve isso, mas eu queria saber como fica nessa questão. Tá certo. Veja, a primeira questão, claro, se você consegue convencer o seu escravo que o melhor que ele tem a fazer é trabalhar como escravo, você tem que reprimir o mesmo. Você, curto e grosso, você precisa de um aparato repressivo menor, você aumenta a sua lucratividade. Então, claro, o consenso é algo que está sempre presente, tá certo? E aí é um dos papéis que a ideologia cumpre. Tá certo? Então, numa sociedade de classe, isso sim. Mas veja, o consenso, ele só de fato pode existir, tá certo? O consenso, ele só convence se ele tiver a violência que o respalde por trás. Então, por mais desenvolvido que seja o consenso, tá certo? Necessariamente você tem que ter o processo de violência. Não é possível o consenso substituir plenamente a violência. E nem é possível a gente imaginar que o consenso substitua a violência, ou seja, a causa, tá certo? Desse processo de dominação, que seja a causa melhor, que seja a estrutura que mantém esse processo de alienação, essa relação de alienação. A segunda questão era... Mas são as duas coisas para o Lukács. As duas coisas, sempre. Na ideologia... Claro, porque você percebe que essa repressão, essa violência, ela vai ser exercida principalmente sobre a classe dominada, mas ela vai ser exercida também sobre os indivíduos da classe dominante, por exemplo, que não querem pagar o imposto.
necessário para manter o Estado, tá certo? Você tem também conflitos no interior da classe dominante, que aí também um setor da classe dominante vai usar violência sobre a outra, tá certo? Então, o processo, é que eu estou indo meio rápido, o processo aqui tem 1000 mediações. E quando você vai pegando cada momento histórico, eu pego lá em Atenas, depois você pega em Roma, depois você pega em Cartago, você pega cada momento histórico, né? Só estou falando de escravismo, mas pode pegar a sociedade feudal, burguesa, etc. Você tem conflitos entre esse setor, conflitos no interior, você tem divisões aqui embaixo. Então aí também, tá certo? O uso da violência vai variando, tá certo? E do consenso, questão da decadência ideológica. Veja, o que o Marx vai argumentar, aqui o Lukács pega a carona, é que depois que a gente passa pelas revoluções de 1848, a burguesia se transformou total e completamente numa classe contra-revolucionária. O papel civilizatório do capitalismo termina ali, tá certo? Porque os últimos resquícios das sociedades feudais terminam ali, e aí você tem pela primeira vez um confronto aberto, declarado, inegável entre a burguesia e o proletariado, as duas classes do capitalismo moderno. E ele vai dizer que a partir desse momento, a necessidade que a burguesia tem enquanto classe dominante não é mais produzir uma ideologia revolucionária como foi o iluminismo, como é o Hegel, mas é produzir uma ideologia contra-revolucionária, para dizer, ó, a revolução foi necessária, mas não é mais. E a partir desse momento, o que a burguesia tem que fazer não é mais revelar a essência da sociedade para transformá-la, mas velar a essência da sociedade para mantê-la. Então começa um processo de decadência ideológica da burguesia, que se conecta com a contradição antagônica que estabelece entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção capitalista. Isso é super legal para vocês. Veja, as forças produtivas, elas são necessariamente humanas, é a capacidade humana em fazer a história. Quando o capitalismo desenvolve a sua capacidade produtiva, desenvolve as forças produtivas, são as forças produtivas que negam à humanidade a possibilidade da humanidade fazer humanamente a sua história e que afirmam a possibilidade do capital fazer a história desumana dele. Então, o desenvolvimento das forças produtivas do capital implica necessariamente uma intensificação da negação, uma intensificação da desumanidade humana, da negação humana. Então, quando o Marx está falando que você tem uma contradição antagônica entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção capitalista, ele não está dizendo que o capital não vai ser capaz de aumentar a produção, que é óbvio, né? Não é isso. Ele está dizendo que a partir deste momento, aumentar a capacidade do capital produzir cada vez mais significa aumentar a capacidade do capital nos destruir cada vez mais, nos alienar cada vez mais. Essa é o desenvolvimento da capacidade produtiva, deixa de servir ao processo de desenvolvimento da humanidade e passa a servir ao processo de desenvolvimento do capital, que significa a destruição da humanidade. A inumanidade, lembra que o Marx fala? Tranquilo? E aí, diga.